nós resolvemos o problema, né, da reversibilidade e de como você representar um processo termodinâmico, né, no meu diagrama, do ponto de vista teórico, né, e metodológico, digamos assim, né, e a pergunta até que alguém fez aí, que esqueci o nome, né, foi até pertinente nesse sentido, né, de que, em qual sentido, né, de que, independentemente do caminho, eu posso resolver um problema, né, até um problema de expansão livre, por exemplo, eu posso não saber a trajetória do meu sistema, mas se eu sei o estado inicial e o estado final, não importa se o processo foi reversível ou irreversível, eu sempre posso escolher qualquer caminho, independentemente da trajetória, e resolver o problema, basta eu saber as características termodinâmicas no final e no início, né? Não é isso que a gente quer? A gente só quer saber o que vem, o que é que está acontecendo antes e o que está acontecendo depois. Agora, vamos para uma questão mais interessante ainda. Eu diria que a questão mais importante para a gente compreender entropia, né, na visão da termodinâmica, né, que é o teorema de Clausius. Tá certo? Esse teorema de Clausius, ele trata justamente de processos reversíveis e irreversíveis, né? E ele compreende o seguinte, ó, né? O teorema de Clausius, na verdade, é uma percepção de que existe uma outra grandeza, existe uma grandeza física, né? Que é função de estado também, igual à energia interna. Essa grandeza física, que é igual a que tem as características parecidas com a energia interna, que é função de estado, né? E tal. Essa grandeza física, se está associada à reversibilidade e à irreversibilidade, ela está associada à segunda lei da termodinâmica, né? No contexto dos enunciados de Clausius e de Kelvin. Ou seja, então você tem uma grandeza que pode representar, né, essa característica da natureza, né? Essa característica irreversível da natureza, né? Que nós acabamos de entender, né? Então, vamos lá. O teorema de Clausius, né? Ele é, na verdade, também denominado de desigualdade de Clausius. Ele diz o seguinte, ó, que, né, num processo cíclico, né? Num processo cíclico, essa grandeza aqui, ó, dq sobre t, essa grandeza, é sempre menor ou igual a zero. D menor ou igual a zero. Certo? O que é que isso significa, pelo amor de Deus? Significa o seguinte, ó. Que se eu tiver um processo cíclico, certo? Reversível, e eu somar ou integrar essa grandeza, ela pode ser igual a zero ou pode ser menor que zero. Não existe ela ser maior do que zero. Tá certo? Isso significa que, né? Não, além disso, né? Quando é que vai ser zero e quando é que vai ser menor do que zero? Integral numa curva fechada de dq sobre t vai ser zero. Olha que legal. Justamente para processos reversíveis, né? E essa grandeza aqui, ó, essa integral vai ser menor do que zero para processos irreversíveis. Beleza? Para processos irreversíveis, né, do ponto de vista teórico, metodológico, a gente não interessa, né? A priori, né? Não interessa. O que é que interessa aqui, ó? Processos reversíveis, né? Nós já sabemos representar no diagrama, né? Porque qualquer curva contínua, usando a máquina de Carnot, né, a gente consegue idealizar qualquer processo, melhor que seja, né? Seja reversível, né? Idealizar, né? Então, a gente tem aí
essa desigualdade, né? Ó, e essa constatação realizada por Clausius que deu lugar a essa desigualdade aí, né? Só que essa constatação aqui, ó, né? Ela, do ponto de vista matemático, ela está me dizendo o seguinte, está me dizendo que se eu sair do ponto A e fizer um processo cíclico, né? E ao longo de todo o processo for reversível, né? E a gente consegue, né? Idealizar isso com a máquina de Carnot, né? Se eu fizer isso, eu volto para o mesmo ponto e a soma vai dar zero. A integral vai dar zero. Então, meu amigo, olha que lógico e que legal, né? Ó. Então, eu posso dizer que essa grandeza aqui, ó, dq sobre t, é uma função de estado. dq sobre t é uma função de estado. E essa função de estado, porque não depende do caminho, é justamente o que nós chamamos de entropia. Né? Por quê? Porque a entropia, se ela for uma função de estado, ela não depende do caminho. Então, se eu integrar essa função ao longo de uma trajetória cíclica, ela vai dar zero. Contanto que a trajetória for contínua, integrável, diferenciável e tudo mais, né? Do ponto de vista físico, se ao longo de todo o processo, você só tiver processos reversíveis. Tá certo? Então, ó, nós temos aqui a definição de entropia. Ou seja, assim como, né, assim como a energia interna, a entropia também é uma função de estado, né? Lógico que é para processos reversíveis. Professor, e se tiver processos irreversíveis, o que é que a gente faz, né? Ó? Então, olhando para cá, né? Ó, se eu tenho aqui um caminho A para o ponto B nessa linha contínua, certo? E eu volto, né? Por esse caminho aqui, ó, irreversível. Esse caminho irreversível ele é unidirecional, então eu só posso um caminho, né? Então vamos colocar o caminho de volta para o processo do A para o B, né? Então vamos colocar aqui, ó. Então o processo do A para o B, vamos colocar isso aqui indo, mas ele não pode voltar por esse caminho, porque ele é irreversível, né? Não dá para voltar por esse caminho de forma alguma. Eu posso voltar por outro caminho, né? Certo? Então, e aqui, ó, mas eu consigo voltar para o mesmo estado através desse caminho, do B para o A, né? Então, o que é que nós temos aqui, ó? Né, ó? Nós podemos afirmar que essa integral de dq sobre t, ela é a mesma coisa que uma integral no caminho, vamos colocar irreversível, né, ó, do A para o B sobre t, somada com a integral de dq sobre t no caminho reversível, que eu vou chamar de R, certo? Só que esse caminho reversível do R é do B para o A, né? Se eu colocasse os limites de integração e invertesse, então aqui ia ficar negativo, né? Então vamos colocar logo negativo. Tá certo? Isso aqui, ó, nós sabemos que isso aqui é menor ou igual a zero. Tá certo? Isso aí é menor ou igual a zero. Agora, né? O que é que nós vamos ter aqui, ó? Nós vamos ter que, por conclusão imediata, que integral de dq sobre t no caminho reversível vai ser maior ou igual a integral de dq sobre t no caminho irreversível, né? O que foi que eu fiz? Eu só peguei essa integral aqui, ó, passei para o outro lado, mudou de sinal, né? E depois eu inverti tudo, né? Botei o reversível do lado esquerdo e o irreversível do lado direito. Aí você tem que trocar o sinal também, né? Certo? 3 maior do que 2. Se eu botar 2 é menor do que 3, né?
Então eu tenho que inverter o sinal se eu troco tudo, né? Então foi isso que eu fiz, né? Só que para processos reversíveis nós acabamos de fazer uma definição, né? Certo? Que é a entropia, né? Ó. Então SB menos SA vai ser igual, por definição, integral do A para o B de dq sobre T. Isso aqui se o caminho for reversível, isso aqui, ó. Certo? Isso é a definição de entropia. Vou até deixar claro aqui, ó, no caminho reversível. Certo? Então, esse lado aqui, reversível, né, é justamente o quê? O caminho do A, né, ó, que o reversível é, aqui eu fui do B para o A, né, então aqui vai só trocar aqui um pouquinho, né, SA menos SB é maior ou igual a integral no caminho irreversível de dq sobre T. Beleza? Então, esse caminho aqui é irreversível. Beleza? Olha que legal, meu chapa. Muito bom. Essa equação, ela é importantíssima e interessantíssima. Certo? E eu vou explicar por quê. Veja só. Se eu tiver, né? Aqui eu estou trabalhando agora, né? Ó, com um processo qualquer, né? Um processo irreversível, eu não consigo nem representar no meu diagrama, né? Então, por isso que eu representei aí através desses pontinhos aí, né? Certo? Apareceu um bug aqui, mas tudo bem. Através desses pontinhos aí, ó, representando que o processo é irreversível, porque eu não consigo representar através de uma linha contínua, né? Aí eu fiz mais ou menos organizado aí e tal. Eu segui, né, como o Huang faz, ele faz isso, eu achei legal, né? E é interessante esse caminho irreversível representado no diagrama dessa forma, né? Então, a gente está tratando aqui de qualquer processo, né? Então, qualquer processo a gente sabe que a entropia do ponto A menos a entropia do ponto B vai ser maior ou igual, né, a essa integral aqui no caminho irreversível, né? Isso aqui está me dizendo o seguinte, olha que legal, né? Digamos que eu tenha um sistema aqui, ó. Tem um sistema composto por dois subsistemas. Esse sistema grandão, né, ele tem paredes adiabáticas. Certo? Então, você tem seu sistema, esse sistema composto por dois subsistemas. Então, vamos pensar dessa forma. Né? Se são paredes adiabáticas, né, meu sistema, mesmo que composto, eu posso dizer que dq é igual a zero. Né? Não tem troca de calor, do ponto de vista idealizado. Né? Se isso é verdade, né, a desigualdade de Clausius, né, ele já diz o seguinte, ó, que o ponto final dele, né, menos o ponto inicial, é maior do que zero. Né? Maior ou igual a zero, independentemente do processo que ocorra. Né? Digamos que eu tire esse vínculo aqui, ó, os subsistemas eles se misturam, então você tem uma situação fora do equilíbrio. Mas vai acontecer aí processos reversíveis e irreversíveis. Naturalmente, vai acontecer mais processos irreversíveis do que reversíveis, né? Tá certo? Então, o que é que nós podemos concluir? Que depois de um tempo, esse cara aqui, ó, vai sofrer um processo, seja lá qual for, e ele vai chegar no equilíbrio. Termodinâmico. Certo? Se ele vai chegar no equilíbrio termodinâmico, a gente pode concluir, ó, que é maior ou igual a zero. Se o processo for reversível, se tudo que acontece aqui na fronteira for lento, idealizado como a gente idealizou aqui, o que é que vai acontecer? Vai ser igual a zero. A entropia antes vai ser igual à entropia depois, então significa que ele está
num processo quase estático, um processo de equilíbrio em todos os pontos, ao longo de todos os processos, né? Mas caso não seja, por exemplo, se aqui fosse uma expansão livre, né? Digamos que aqui tinha um gás e aqui um vácuo. O que é que vai acontecer? O gás vai ocupar o outro espaço, né? Você vai ter um processo totalmente reversível, caótico, né? Não vai acontecer. A gente vai até falar sobre isso amanhã, né? Quando a gente for analisar do ponto de vista estatístico, né? A compreensão estatística da entropia, né? Então a gente pode entender o seguinte, que depois de um tempo ele vai chegar no equilíbrio. E a situação de equilíbrio é a situação de entropia máxima, né? Ó. Então, ó, você tem, né? Você tem aqui uma função de estado, né? Ó. Com isso, né? A gente conclui que você tem aqui uma função de estado, que é definido como ds, né? O seu infinitesimal ds é igual a dq sobre t. Né? Observe que assim como a energia interna ela não é definida como U, ela é definida como du, né? Na primeira lei da termodinâmica. du é igual a dq menos dw, né? Aqui também a definição é essa. Se você quiser saber a função U, que é uma função de estado, aí vai depender da substância termodinâmica. Aqui também vai depender do seu sistema termodinâmico, né? E você vai ter uma entropia de referência, assim como também tem uma energia de referência, né? Tá certo? Então, ó, esse dq sobre t, você tem é igual, como definição ds, e esse s é uma função de estado, assim como a energia interna, né? E essa função de estado, ela tem umas características bem interessantes, que na situação de equilíbrio, que é que nos interessa, na termodinâmica de equilíbrio, né? Essa entropia ela é sempre o valor máximo, tá bom? E isso, essa compreensão toda, esse debate todo, né, nos permite fazer alguns postulados básicos. Esses postulados são os postulados básicos da termodinâmica de equilíbrio, né? Quais são eles? Eu vou citar 3 dos 4, né? No equilíbrio, um sistema termodinâmico simples é completamente caracterizado pela energia interna, o volume e o número de partículas, N, certo? Vou colocar de preto aqui, ó. E o número de partículas, N. Beleza? O que é esse primeiro postulado? Vocês sabem o que é um postulado, né, gente? Um postulado não é uma lei, não é uma demonstração, é só uma fé, um dogma, digamos assim, né? E com base nesse dogma, a gente constrói resultados, e esses resultados são compatíveis com os experimentos, né? Com a nossa realidade. Então, eles são comprovados a partir dos resultados frutos do dogma inicial, né? Tá certo? Então, a gente postula que, né? N é uma propriedade do sistema, o número de partículas. Esse número de partículas vai ocupar um certo volume. Então, V é outra propriedade do sistema. E nós sabemos que U é uma função de estado e também é uma propriedade intrínseca do sistema associado à energia que ele possui internamente. Seja ela do ponto de vista de energia potencial, energia cinética, energia rotacional, seja lá o que for. Certo? Então, energia interna é também uma propriedade do sistema. Então, o que é esse postulado está me dizendo? Que esses parâmetros, né, U, V e N, são meus parâmetros suficientes para representar tudo do sistema. Qualquer coisa do sistema, né, eu consigo representar, né? Lá atrás a gente fez PVT como os parâmetros termodinâmicos. Aquilo ali era no contexto de um gás, né, como exemplo, né? Mas aqui, a gente também pode fazer para o gás. O gás ideal, né? Se eu sei o U, se eu sei o V e se eu sei o N, eu sei tudo sobre o sistema, seja ele um gás, um sólido, ou seja o que for. Tá certo? Esse é o primeiro postulado. Olha que legal, mano. Isso aqui é legal demais. Agora, o segundo postulado, né? Que a gente atribui aqui, né? Ó. Existe uma função S, né? E essa função vocês sabem que é a entropia, né? Que ela é função de U, V e N. E obedece ao princípio, né?
de que no equilíbrio ela tem seu valor máximo, algo que a gente acabou de constatar aqui, né? Então, quando eu falo entropia, né, eu estou falando da grandeza, dq sobre t, né? Tá certo? E eu estou falando também, se eu estou dizendo que essa é uma função de estado, eu estou falando de processos reversíveis, né? Na nossa idealização. E no meu diagrama, qualquer desenho que eu faça é um processo reversível, porque você tem linhas contínuas. Então, a gente está fazendo tudo nesse contexto. Embora, né, diante de qualquer processo irreversível, né, se você tem uma característica interna do sistema ou tem uma função intrínseca do sistema, como a entropia, você consegue saber o estado que vai estar esse sistema em qualquer situação, né? Você pode não saber a trajetória, mas você sabendo o início e o fim, você consegue resolver o seu problema termodinâmico, beleza? É uma sacada, um pulo do gato muito interessante, né? Então, beleza. E, por último, né, outro postulado é essa entropia de um sistema composto, né? Ó, se eu tenho lá um sistema aqui, né? Ó, meu sistema termodinâmico, ele é dividido em duas partes, né? Ou três ou mais, né? Essa função entropia é uma função aditiva dos seus componentes, né? Ela é uma função aditiva e ela vai ser também uma função extensiva, né? Aqui não tem, mas eu aproveito e digo, a função extensiva também é entropia, tá certo? Por se tratar de uma propriedade dos dois subsistemas, né? Intrínseco ao sistema, quando eu duplico, né? Quando eu duplico o meu sistema, eu vou duplicar também a entropia, né? Ela é extensiva e ela é aditiva, né? Existe uma diferença entre propriedade aditiva e extensiva, tá certo? Enquanto a propriedade extensiva, ela tem relação com a proporção dela, se o tamanho aumenta, a entropia também aumenta. A aditiva também é bem parecido, só que ela tem um fator de multiplicador diferente, a proporção não é a mesma, digamos assim, tá certo? Mas a entropia ela é as duas, ela é aditiva e extensiva, então a gente não precisa se preocupar com essa diferença, certo? Por que eu estou falando dessa diferença? Porque existe, né, uma área da mecânica estatística, que é denominada de mecânica estatística não extensiva, certo? Que considera justamente a não extensividade da entropia, mas considera a aditividade da entropia, né? E aí existe um mundo inteiro de estudos sobre isso, né? Existe um cálculo não extensivo, digamos assim, né? Existe uma reformulação matemática da mecânica estatística, né? Espero que quem estude aí mecânica estatística não extensiva não fique com raiva de mim, porque tem gente que acha que a não extensividade é uma propriedade intrínseca da natureza, né? E tem gente que diz que é só um aspecto matemático, um modelo matemático que se cria para representar sistemas com ainda mais complexidade envolvendo a entropia, né? Tá certo? Então, fica aí a compreensão da entropia, né? Como uma grandeza aditiva e também como uma grandeza extensiva, como uma função de estado, né? Como uma propriedade do sistema, e aí eu vou, né, destacar mais uma vez, né? Essa função de estado ela tem essa propriedade. Qual é a propriedade? Que no equilíbrio termodinâmico, o valor dessa entropia, ela tem seu valor máximo, certo? E ainda digo mais, eu não sei se eu escrevi aqui, né? Essa entropia, ela... tá aqui, tá escrito, né? É uma função diferenciável contínua e monotonamente crescente da energia, ou seja, ela cresce com a energia e não possui mínimos locais, né? Ela é monotonamente crescente, né? Vocês podem pesquisar mais sobre essa característica monotonamente crescente aí na internet, é um conceito matemático, tá certo? Mas a rigor é que ela cresce, mas ela não vai ter mínimos locais, ela cresce e não vai, ela é monotonamente crescente, certo? Ela sempre cresce.